Livro do Evangelho João, capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Aqui a palavra do Senhor nos fala que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, porém para ir para Galileia tinha que passar por Samaria, por dentro de Samaria. E aqui a palavra do Senhor nos diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Havia rixa religiosa entre eles. Mas Jesus ele veio para quebrar todo o paradigma, para quebrar todas essas contradições que não condiz com o seu reino, com a sua palavra. E Jesus quis sim passar por dentro de Samaria para beber água, porque ele se encontrava com fome e com sede. E quando Jesus avistou o poço de Jacó, o qual mesmo, Jacó, ele fundou aquele poço ali, e Jacó também foi um dos que beberam água daquele poço, e aquele poço se encontrava até nos dias de Jesus ali. E diz a palavra do Senhor que por hora sexta, que era uma hora intitulada por volta de meio-dia, ia-se uma mulher até o poço tirar água. E essa mulher ela escolhia esse horário do meio-dia, porque era um horário que dificilmente iria estar alguém ali para tirar água, somente ela, porque ela não queria ser vista por ninguém. Por que essa mulher não queria ser vista por ninguém? Porque essa mulher, ela andava errante, andava nos caminhos que não condiz com as mulheres daquela época. Esta mulher, ela estava perdida, essa mulher estava nos caminhos que não agradava a Deus. E se deparou ali com Jesus. Porém, ela não sabia quem era Jesus, mas Jesus a conhecia. Tanto é que Jesus estava ali justamente por causa daquela mulher. A sede o qual Jesus estava, não era simplesmente por ter sede, mas sim por estar ali por causa daquela mulher, para trazer a salvação àquela mulher. E Jesus pediu água para aquela mulher. E aquela mulher ficou sem entender. E ela disse, como pode um homem judeu pedir água para uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E eu sou mulher. Os homens não podiam falar com a mulher sozinha. E ali Jesus olhou para ela e disse para aquela mulher, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu não só me daria água, mas tu pediria a água da vida, eu te daria a água da vida. E Jesus, no versículo 10 diz, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Não sabendo ela com quem ela estava falando, ela não sabia que Jesus tinha mudado o trajeto deles justamente para encontrar aquela mulher e a resgatar e a libertar da aflição, da angústia que aquela mulher vivia. Aquela mulher vivia aprisionada no pecado de adultério, de prostituição. E Jesus, olhando para aquela mulher, revelou toda a sua trajetória, toda a sua vida. E Jesus perguntou a esta mulher, perguntou a esta mulher, aonde está o teu marido? E ela respondeu, não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, não tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Essa mulher vinha de uma vida sofrida, passando de mão em mão, o qual
palavra do Senhor diz que ela teve 5 maridos. E o que ela tinha neste momento não pertencia a ela. O 6º marido não pertencia a esta mulher. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste momento, nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ali o Senhor revelou àquela mulher que a salvação vinha dos judeus, e Ele estava ali para salvar sua alma. Ele estava ali para revelar e trazer a salvação para esta mulher. E a palavra do Senhor diz que Jesus continuou falando com aquela mulher e dizendo: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo, Rabassuri Balabás. Olha que tremendo. Quando Jesus revelou-se àquela mulher que era Ele que era o Cristo, que era Ele que falava com ela, que era Ele que estava trazendo a salvação àquela mulher, que era Ele que iria entregar a água viva, onde ela jamais teria sede. Porque a água que nós bebemos, nós voltamos a ter sede, mas a água que é dada por Cristo, esta jamais nós iremos ter sede. E diz a mulher, e diz mais a palavra do Senhor, que quando Jesus revelou para esta mulher que ele era o Cristo, aquela mulher, ela o adorou. Ela se prostrou diante do Senhor. E eu quero trazer essa palavra para você. Não importa o que você tem, a luta, o qual você está enfrentando, não importa a trajetória da sua vida, não importa se lá no passado você pecou, você prostituiu, você matou, você roubou, você cometeu coisas horríveis, você mentiu, você fez coisas que desagradou ao Senhor. Eu quero te dizer nesta hora que Jesus, ele tem o poder de te salvar. Ele tem o poder de te trazer esta água. E quem beber desta água não voltará mais a ter sede. Quem beber desta água jamais voltará a sentir sede, porque essa água, ela jorra dos nossos corações. Essa água, ela jorra para a vida eterna. Essa água qual você vai beber hoje, desta água, você que está na tua casa, onde quer que você assista este vídeo, esta água, se você beber desta água que se chama Cristo, você nunca mais voltará a ter sede, porque essa água, ela vai te libertar, essa água, ela vai te trazer salvação, essa água, ela vai trazer bênção para a tua vida. Não importa o tempo que você está andando errante, tem andado errante, tem andado em caminhos tortos, tem andado em caminhos que não condiz com a palavra do Senhor, mas Jesus, ele te traz essa palavra hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim e beba desta água, o qual jamais você voltará a ter sede. Creia nesta palavra e prosperará. Creia nessa palavra e viverá. Creia nessa palavra e será salvo, tu e a tua casa. Creia nessa palavra e você vai conhecer o que é poder de Deus. Você vai conhecer o amor de Deus. Você vai conhecer a grandeza de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitou. E hoje nós temos esse direito de sermos salvos por Ele. A palavra do Senhor nos diz mais, que não passará essa palavra sem que ela se cumpra na nossa vida. Jesus é o pão da vida e Ele quer te alimentar com este pão. Jesus é a água que sacia a tua sede, Ele quer saciar a tua sede, essa sede de justiça, essa sede de ser liberta, essa sede de alcançar as tuas promessas, essa sede de salvação.
Essa sede, o qual você sente de ter uma vida diferente, de ter paz, e essa paz só encontra em Cristo. Só em Jesus a paz e liberdade. Só em Jesus a salvação de almas. Só Jesus pode transformar a minha e a tua vida. Só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode trazer à existência aquilo que não existe. Só Jesus pode mudar os teus caminhos. E Ele é a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade se chama Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que te salva, aquele que te liberta, aquele que te transforma. Recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.